Meus queridos irmãos, graça e paz, louvado seja o nosso Pai Celestial, que tem cuidado de nós e que tem nos permitido estarmos aqui, aprendendo, crescendo, amadurecendo, nos fortalecendo, sendo encorajados pela Sua Palavra, porque a Sua Palavra é vida. E o chamado de Deus é para que nós possamos amá-lo, amar o próximo, amar a nós mesmos. Gálatas 5, 22 ao 23 diz que o fruto do Espírito é amor, é alegria, é paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Qual é o problema do homem? Mentiras que foram instauradas na mente, porque o nosso cérebro ele é programado pelas nossas experiências. E é por isso que esses vídeos áudios anteriores eles são importantíssimos para você compreender certas realidades. Mas Deus quer que nós venhamos fluir no fruto, sabe? E hoje eu vou trazer várias mentiras que às vezes quer nos impedir de viver e fluir no propósito para o qual Deus nos criou. Verdade é que milhões de pessoas estão feridas, acorrentadas em angústias, escravizadas pela dúvida e o medo, remorsos, críticas, sabe? São calúnias, difamações, contrariedades, são traumas, rejeições, privações. Olha, as nossas emoções, elas são inevitáveis, mas nós não podemos deixar que elas nos dominem. E é por isso que a palavra de Deus ela é libertadora. É por isso que a palavra de Deus nos leva para um nível de conhecimento que se torna uma sabedoria de viver. Eu chamo de códigos da vida, códigos de sabedoria. Eu tenho trabalhado aí em alguns canais a essência 3, Pai, Filho e Espírito Santo, um só Deus. 1 Coríntios 13, 13, agora pois permaneçam a fé, a esperança, o amor. O chamado de Deus é para que possamos ter uma vida plena, independente das coisas que nos aconteceram, que nos feriram, que nos quebraram, que nos machucaram, que nos traumatizaram e trouxe limitações para a nossa vida, pensamentos de impossibilidades. Escute, vamos falar de mentiras. Não seja traído pelas suas emoções. Não se deixe enganar, elas são apenas sinais para que você possa se cuidar. E eu creio que você já tem se cuidado e é por isso que você está aqui, nós estamos aprendendo muito juntos. Eu creio que a maioria de vocês que têm acompanhado os vídeos anteriores já estão num outro nível de entendimento de certas realidades que nos envolvem, circunstâncias e situações, são experiências da vida. Escute isso, todas as vezes que alguém está com uma ferida aberta, um cônjuge, uma criança, um filho, sabe, um amigo ou inimigo toca naquela ferida, surge um monstro dentro de nós e nós queremos reagir. E as nossas reações normalmente não melhoram as coisas, apenas pioram. Alguém disse que todo mundo tem um rei e um tolo dentro de si mesmo. Qual a voz que você tem ouvido no seu interior? Escute, tem muita gente que fala muito e ouve pouco e já acha que sabe de tudo. Uma geração, sabe, cheia de tudo e vazia, que tem a oportunidade de viver o melhor de Deus, mas nenhuma destas coisas não a satisfaz. Pessoas que têm dificuldade de estudar, pessoas que têm dificuldade de serem ensinadas, pessoas que têm dificuldade de dedicar tempo para ouvir aquilo que realmente pode mudar a sua vida. Uma geração ferida, ela se preenche de inutilidade, de futilidades, de coisas que não traz crescimento, não traz amadurecimento.
E olha, independente da idade, essa geração está aí. E isso causa mais limitação. Pessoas que não aceitam ser repreendidas e corrigidas. E têm o fingimento como uma forma de estratégia. Usam máscaras, uma forma de estratégia para manipular e criar situações ilusórias, sedução e utopia. Eu não sei quantos de vocês conhecem a minha poesia Identidade. E eu fiz uma poesia recentemente que o título dela é Já Descobri. Existem mistérios que nos são revelados pelo estudo, sabe? Pela leitura. Coisas que valem realmente a pena você se dedicar a elas. A mentira é um atalho que as pessoas estão usando para se sentirem amadas ou para se sentirem aceitas num grupo, num sistema. Mentiras para se sentirem queridas. E nós nos tornamos mentirosos quando nós queremos passar para o outro que tudo está bem na nossa vida, quando na verdade não está. Escute, na verdade está mal. Só que você vai precisar tratar. Nós já vimos o caminho para o tratamento, para que as feridas sejam cicatrizadas. Escute isso. Fazer para ser aceito pelas pessoas, fazer simplesmente para estar feliz com o que faz. Mas mesmo assim, por mais que faça, continua infeliz. Atalhos são mentiras. Atalhos são meios rápidos para chegar a algum lugar. E eu falo isso por experiência. Toda pessoa que não sabe passar por processo, e é isso que mais me preocupa nessa geração. Geração fast food, sabe? Geração imediatismo. Todas essas pessoas que buscam atalhos para chegarem a algum lugar, elas estão se autodestruindo, sem se dedicarem àquilo que realmente importa. Essa pessoa, ela acaba usando meios. Eu dei exemplo aqui num vídeo áudio anterior sobre a pessoa usar anabolizante em vez de malhar o corpo, de fazer por constância e não apenas por intensidade o que tem que fazer para adquirir músculos rápidos. Atalhos são perigosos. Não é um caminho seguro. Pessoas que não respeitam o processo, pessoas que não têm paciência, que não têm perseverança ou persistência até chegar aonde precisa chegar, acabam se machucando ainda mais. Mentir para não ser rejeitado, mentir para se sentir importante para as pessoas. Mentira, na verdade, alguém disse que é um grito desesperado para convencer a mim mesmo e as demais pessoas de que eu tenho um valor que nem eu mesmo creio que eu tenho, que nem eu mesmo acredito que tenho esse valor, mas eu quero convencer as pessoas. Escute, a base de uma pessoa rejeitada é sempre a mentira. E normalmente essa pessoa ela começa a olhar para as outras pessoas também com desprezo. Elas têm um olhar crítico. Elas começam a ser indiferentes nos seus relacionamentos, insensíveis, porque ela usa um óculos emocional distorcido. Deixa eu te dar um exemplo aqui. Tem gente que pensa que dinheiro e sucesso muda a vida de alguém. Não, o dinheiro
Sabe, o sucesso é apenas uma lente de aumento para mostrar quem essa pessoa sempre foi. E se ela não está resolvida nas suas emoções, ela vai se corromper, ela vai se dobrar, ela vai agir com usura e ela vai querer construir a sua vida baseada não em quem ela é, mas naquilo que ela tem. E quanto mais essa pessoa tem, mais vazia essa pessoa vai se sentindo. O desapego é o segredo daqueles que têm tudo. Porque eles entenderam o real valor da vida, que é Deus e que são as pessoas com quem eles se relacionam. Escute isso. A base de uma pessoa rejeitada é a mentira. Ela sempre vai transferir responsabilidade para as outras pessoas. Ela sempre vai querer culpar, acusar alguém. E muitas vezes ela quer se auto-justificar, ela não entendeu a justiça de Deus. Transferir responsabilidade para o sistema, para a política, para a economia, para o sistema de saúde. Sabe, eu tenho falado aqui que você pode ser curado por aquilo que o próprio Deus colocou dentro de você. Não há como resolver essa situação buscando uma desculpa e uma justificativa para viver uma vida que gostaria de viver, mas não está vivendo. Sabe, colocar defeito em outras pessoas apenas para colocar o foco em si mesmo. Cuidado com o óculos que você está usando. Cuidado com a sua cosmovisão. Lembre-se do que eu falei lá no início: amar a Deus, amar o próximo, amar a si mesmo, fruto do Espírito. É viver pela essência, é ser governado por Deus, a fim de que tenha governo e autoridade sobre aquilo que Deus colocou sobre a sua vida. E eu sempre falo que nossa autoridade não é sobre pessoas, isso é manipulação, é em favor de pessoas, favorecê-las, servi-las, amá-las. Por isso, pessoas feridas que não conseguem amar nem mesmo as pessoas com quem se relacionam, como elas vão conseguir amar os seus próprios inimigos? Essas pessoas estão sempre com medo de serem traídas, elas são inseguras, elas são impacientes, elas têm falta de tolerância consigo mesma e com as outras pessoas. Ela não se sente amada o suficiente. Por mais que ela fale de boca, por mais que tenha belos discursos, as suas emoções não traduzem aquilo que sai da sua boca. Jesus falou sobre isso. Esse povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Veja, necessidade exagerada de perfeição, o famoso perfeccionismo. Então essas pessoas têm dificuldade para começar e quando começam têm dificuldade para terminar e elas param no meio do caminho. Tentativa de comprar proteção, de parecer bonzinho, por causa de uma motivação que ainda não foi curada nas emoções. A arrogância mantém um homem no deserto. A arrogância é arrogar para si mesmo algo que na verdade não diz respeito a você, diz respeito somente a Deus. Não é você que é Ele que é. Não é você que tem, é Ele que tem. Não é você que faz, é Ele que faz. E quando nós entendemos isso, Ele vai nos usar para um propósito na terra, porque o propósito é abençoar o máximo de pessoas possíveis com as quais nós nos relacionamos. Sabe, não se compra amor, não se compra proteção. Tem gente que é decepcionada porque ela foi boa e ela não foi retribuída na mesma bondade que ela manifestou. Isso é ferida aberta e precisa ser curada. Sabe, o orgulhoso, alguém disse que ele é tão orgulhoso que ele se fantasia de humilde. E nós já vimos aqui em outras ocasiões que o orgulho é o DNA de Lúcifer.
é a humildade, o quebrantamento, a contrição, a compulsão, sabe? Reconhecendo quem Deus é e o que Ele pode fazer na sua vida, que aquieta a sua alma e o seu coração e traz a cura para você, para que você seja um instrumento de cura na vida de outras pessoas. Esse tem sido o nosso caminho de entendimento, é isso que nós estamos construindo, e nós só estamos aí um pouquinho para frente do meio dessa nossa jornada. Quantas pessoas eu não poderia estar atendendo pessoalmente, mas se virem esse vídeo áudio, já vão começar a renovar a mente. Eu creio, vai acontecer uma metanoia, vai acontecer algo revolucionário que não diz respeito apenas a você, mas diz respeito ao seu relacionamento, o casamento, filiação, paternidade, sabe, relacionamento social, cultural, religioso. Eu tenho dificuldade com a palavra religião, você pode ter certeza disso. E um religioso normalmente ele fica assustado quando eu trago esses princípios, porque eu não estou citando versículo bíblico um atrás do outro, porque tem pessoas que conhecem como Satanás a Bíblia de capa a capa, mas eles não vivem ainda o propósito original, que é o de amar a Deus, amar o próximo, que é o de servir as pessoas. Ele tem um sentimento egoísta, individualista, ele pensa na verdade nele, e tudo que ele está buscando diz respeito a ele. Nós temos que começar a buscar mais, não por causa de nós, mas por causa daqueles que ainda não têm, sabe? Entregar, começar a entregar, não cale a sua boca, sabe? Se você ainda não fala, compartilhe aquilo que você sabe que é bênção, que pode mudar a vida, a história de muitas pessoas que estão naquele padrão que nós citamos no início desse vídeo áudio, sabe? Existem algumas pessoas que não foram treinadas emocionalmente. Algumas pessoas, elas são, sabe, emocionalmente descontroladas. Nós precisamos treinar as nossas emoções, o conhecimento específico sobre algumas áreas, a instrução objetiva para fechar essas feridas, a ponto de transformá-las em cicatrizes, meras lembranças do passado. Nós já superamos, então nós não temos mais nenhum ressentimento, nenhuma amargura daquilo que fizeram conosco. Nós não culpamos a nossa geração passada, nós nos preparamos para direcionar, viabilizar a geração que está por vir. Escute, o orgulho é uma fortaleza na sua mente, onde estão escondidas todas as mentiras. E para mentir a respeito de si mesmo, você precisa ser orgulhoso. Quantas pessoas fraudando redes sociais, quantas pessoas comprando itens falsificados para mostrar. O sistema de pirataria que é tão comum, infelizmente no meio dito evangélico, o gato, sabe? Eles chamam de gato esse negócio de puxar de uma rede para outra, fazer uma coisa, sabe? Isso é mentira, isso é uma vida de engano. E Deus está vendo todas as coisas, a Deus ninguém engana. Eu vou fechar falando de algumas mentiras aqui, porque eu estou saindo para um compromisso. E pense sobre elas e clame ao Senhor: Deus, eu quero viver somente a verdade. João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho, Jesus Cristo, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ou seja, não é uma falsa liberdade, é a verdadeira liberdade que só há na revelação de Cristo Jesus. Escute isso. Você não precisa mentir para se sentir amado ou para ser amado pelas pessoas. Você não precisa mentir para ser admirado pelas pessoas. Você não precisa mentir para não se sentir rejeitado pelas pessoas. Você não precisa mentir para se sentir importante. Sabe por quê? Porque a mentira, ela destrói a verdadeira identidade do homem. A mentira, ela expõe o seu pior e esconde aquilo de melhor que Deus colocou dentro de você para que o mundo conheça. Fraudar redes sociais, comprar itens falsificados, produtos piratas, isso é uma mentira. Para não ser rejeitado, você tenta encobrir essas coisas, dizendo que as coisas não é como são, dizendo que tem o que não tem, dizendo que faz aquilo que não faz.
e dizendo que você é aquilo que você não é, esta restauração e cura, ela precisa acontecer. João 8,44 diz que o pai da mentira é o diabo. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade. E quando ele fala mentira, ele fala daquilo que lhe é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. A única paternidade de Satanás é a mentira. Mas nós queremos viver Cristo e ele é a verdade. Se o DNA de Lúcifer é o orgulho, a essência de Jesus Cristo é a humildade, para nos deixarmos ser tratados por ele. A sua imagem própria, ela vai controlar o seu vocabulário. E a sua imagem própria até mesmo determina os tipos de pessoas que você atrai para a sua vida. Números 13 fala sobre os 12 espias. Os 12 espias, eles não tinham a imagem mal de Deus. Eles tinham a imagem mal de si mesmo, uma imagem ruim de quem eles eram, porque Deus é perfeito e justo. E é por isso que eles se viram como gafanhotos e os inimigos também os viam como eles mesmos se viam. Só dois, Caleb e Josué, eles desfrutaram da terra e eles mesmos se encarregaram pelo entendimento daquilo que Deus deu a eles, de matar os gigantes da terra. Os gigantes muitas vezes estão dentro de nós e eles precisam perder o lugar que eles querem governar. Os reis, que não é o rei Jesus Cristo, eles precisam perder o trono da nossa alma para que Cristo venha governar. Amar a Deus, amar a si mesmo, amar o próximo, escute isso. Aprenda a gerenciar a si mesmo por meio da sua total dependência e confiança em Deus. Sabe, a capacidade de estruturar o seu foco está relacionada à sua inteligência emocional. Direcione os seus pensamentos e comece a sentir os seus desejos realizados dentro de você antes que eles se materializem. Alguém disse que a ansiedade é a má gestão da imaginação, mas eu creio que em Cristo Jesus há cura para essa situação. Um forte abraço, amo vocês e em Cristo avançar.